Então, crianças, como eu havia dito no outro vídeo, nós vamos começar já com a historinha, tá certo? Então, antes da história, nós vamos fazer uma oração. E os pequenininhos vêm orar aqui com tia Berta, 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão. Vou juntar agora todos para fazer minha oração. Senhor Deus, muito obrigada por este dia. Obrigada pela tua proteção, pelo teu amor, pelo teu cuidado. E nos ajuda a entendermos a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Agora, eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês e nós iremos aprender hoje sobre o livro de Gênesis. Gênesis, nos capítulos 6, 7, 8 e 9, está narrando esta história para vocês fazerem uma pesquisa, para vocês lerem e meditarem aí nessa história fantástica, que não é uma fábula. Tem muitos animais, mas não é uma fábula, é uma história real que aconteceu de verdade. E nós queremos relembrar com vocês o versículo em Gênesis 6, 22, que diz que assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhes ordenara. Lembra do versículo? Vocês memorizaram? Vamos ver se vocês memorizaram, hein? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Gênesis 6, 22. Ok. Agora, eu gostaria de saber como vocês estão aí nesta quarentena. O que é que vocês têm feito? Que tipo de atividade vocês têm realizado? Ai, tia Berta, deve estar muito cansativo, um tédio, fazendo atividade só pela internet, conversando com todo mundo pela internet. Que bom, porque eu conheço uma família que também passou 40 dias e 40 noites dentro de uma arca cheia de bichinhos. E mesmo assim, agradeceu a Deus por estar lá dentro, sã e salvo. E eu estou falando justamente da história que vocês já devem ter ouvido falar, a história de Noé, a arca de Noé. Então, há muito tempo atrás, eu tinha falado para vocês a respeito de Caim e Abel. E Caim matou Abel, foi o primeiro homicídio. E depois, com o tempo, eles foram constituindo famílias, filhos, e foram se multiplicando a iniquidade, e todas as pessoas daquele local estavam corrompidas, estavam fazendo só maldade, só coisa que não devia. Mas tinha uma família, que era a família de Noé, com seus filhos, Sem, Cã e Jafé. E eles eram a única família que agradavam o coração de Deus. Então Deus ficou tão triste com a iniquidade daquelas pessoas que ele resolveu destruir aquele povo. Isso mesmo. É porque eles já não estavam fazendo coisas que agradavam o coração de Deus. Então, Deus disse que iria destruir aquelas pessoas e iria enviar um dilúvio. Eles estavam com o coração cheio de pecado. Vocês sabem o que é pecado? Pecado, crianças, é tudo aquilo que nos afasta de Deus. E tudo aquilo que nos afasta de Deus, como a desobediência, como a mentira, como a idolatria, como a negligência e a falta mesmo de adoração até ao próprio Deus, e tudo aquilo que está de ruim no nosso coração, isso é pecado. Então nós precisamos pedir a Jesus em oração que Ele apague
todos os nossos pecados. E Noé, ele era muito temente a Deus. Ele fazia tudo para agradar o coração de Deus. E nós precisamos ser assim, agradar sempre a Deus. E Ele está sempre nos protegendo e sempre nos abençoando, nos livrando de todo mal. Noé andava com Deus e nós precisamos também andar com Ele. Mas crianças, Deus disse a Noé que iria destruir aquele povo. Mas antes disso, para salvar a família de Noé, ele disse que tinha que construir uma grande arca. Mas não era uma arca como o Titanic ou como os navios que vocês encontram hoje. Era muito grande. Era como se fosse um prédio de 40 andares deitado, sabe? Muito grande. E lá na Bíblia vocês vão pesquisar o tamanho, o comprimento, a largura, os compartimentos. E tem dizendo lá na Bíblia, cada côvado, sabe? De todo tamanho, porque tinha que caber todos os animais, a família de Noé, e tinha que ser algo bem estruturado para poder caber todo esse povo durante 40 dias. Então, Noé obedeceu. Lembra do versículo? Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. E ele chamou a família, disse que ia ter um dilúvio. E ele ficou perguntando o que é dilúvio, o que é chuva, porque não havia chuva naquela época. Então foi a primeira vez que eles viram a chuva. E mesmo assim, Noé começou e obedeceu a Deus. Mas aquelas pessoas não acreditavam em Noé. Noé dizia: olha, Deus mandou construir essa arca para salvar a nossa família, porque Ele vai mandar uma chuva e vai destruir todo mundo. E as pessoas riam de Noé, porque ele já era idoso, dizia que ele estava doido, isso é um louco. E ele foi construindo a arca, ele passou quase 100 anos construindo a arca, e ele foi construindo com toda a família. E veja que naquela época não tinha a estrutura, a tecnologia que tinha hoje, mas as pessoas daquela época eram muito inteligentes. E a madeira tinha que ser uma boa madeira, passou betume como se fosse uma cola, sabe? Por dentro, por fora. E eles construíram uma grande arca. E Noé, ele tinha que escolher também animais para colocar dentro daquela arca. Eu imagino que os animais foram os filhotinhos, porque eles estavam todos mansos, sabe? A Bíblia não relata a idade dos animais, mas eu acredito, para poder caber todos eles, é possível que tenha sido os filhotinhos. É só uma ideia da tia Berta, tá? A Bíblia não diz isso. Mas eles ficaram lá nos compartimentos, tiveram que levar toda a alimentação para 40 dias e nem perecia, né? Porque hoje a gente tem que ver lá o prazo de validade quando vai fazer feira. Mas Noé estava lá com todos aqueles animais. Ele colocou de cada espécie de animais 2, macho e fêmea. E toda a sua família, ele, a esposa, os 3 filhos com as suas esposas. Então, um total de 8 pessoas. 40 dias, 40 noites, dentro de uma arca com animais. Eu acredito que não tenha sido fácil. E nós que estamos nessa quarentena, com internet, com toda a tecnologia, com alimentação, com casa, com conforto, temos que aproveitar e agradecer ao nosso Deus, não é mesmo? Olha, eu sei que não é nada fácil. A gente quer ir para a escola, quer ir para o shopping, quer passear, quer andar, mas vamos pensar como Noé ficou naquele local 40 dias dentro de uma arca, sem nada
que nós temos hoje, só com animais para se divertir, cuidar dos animais o dia todo e da alimentação. E acredito que eles conversaram e se divertiram bastante e começaram a agradecer muito a Deus, porque Deus escolheu aquela família. E passando-se algum tempo, Noé, ele soltou um corvo, uma ave. E ela voou e voltou para a arca, porque não tinha local para ela pousar. Mais um tempo depois, Noé soltou uma pomba, e a pomba voou, trouxe um galhinho no seu bico de oliveira. E aí Noé disse, bom, então as águas já estão começando a escoar, começando a diminuir. Passando-se mais um tempo, mais uma semana, ele solta a pomba outra vez e desta vez a pomba não voltou. Isso significava que ela já tinha encontrado um local para ficar. Então Noé disse, bom, agora já está mais próximo da gente sair da arca e ver como estão as coisas lá fora, porque depois que choveu, tudo que estava fora da arca foi destruído. Só a família de Noé e todos os animais que estavam dentro da arca que se salvaram.